É, Bom dia a todos, colegas. Bom dia, Jacques. Bom vê-los novamente aqui. Eu vou falar, deixa eu compartilhar nosso guia aqui da fala. Não vai ser bem uma apresentação, como vocês vão ver. Está visível para todo mundo? Aqui, ó. Eu falo em nome, então, de um grupo que foi denominado Grupo das IFES. Quero antecipar que essa foi uma denominação que bastante desafiadora, né? Porque a gente não pode falar em nome desse grupo de instituições inicialmente, né? Nós somos partes de algumas IFES, as IFES são autônomas, e inclusive duas delas já falaram antes da gente, a Federal de São Paulo e a UFABC e a própria UFSCar. Então, dizer que a gente fala em torno de todas as IFES seria leviano. Então, obrigado pela denominação, mas, obviamente, a gente tem que manter a denominação apropriada. E aqui, o limite apropriado, que é o escopo. Falo em nome, então, dos professores Antônio Gomes. O Antônio está aqui ajudando, ele vai participar, ele vai entrar para fazer comentários durante a minha fala, da Universidade Federal do Ceará. Eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais, o Marcos Vinícius Domingos é da Universidade Federal do Pará, a Vivian Duarte Couto Fernandes é da Universidade Federal de Uberlândia, o Yuri Luiz Reis Leite da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente se conheceu aqui nesse curso, nós não nos conhecíamos nem presencialmente, nem através de algumas interações. O Antônio trabalha na física, na mesma área que eu, então a gente se conhecia provavelmente por nome, mas uma interação mais próxima a gente forjou através dessa experiência aqui, que foi muito, muito bacana. Bom, então, quero começar dizendo de onde que isso parte, né? Se a gente fala de IFES no Brasil, o universo que a gente está falando é de 69 instituições. São 69 instituições espalhadas por todo o país. E o que a gente se propôs a fazer, aquilo que a gente achou que era possível, dado a abrangência do que IFES significa, é fazer um trabalho reflexivo sobre uma base conceitual para um sistema de unificação, gestão para uma unidade de gestão de dados unificados entre as IFES. Tem que começar dentro das IFES e poderia eventualmente se espalhar para todas elas, né? Então é um trabalho reflexivo. Ele tem como ideia servir como ponto de partida para discussão dentro de cada uma das universidades que tem governança própria, sistemas de tomada de decisão particulares, e a gente não consegue, então, falar em nome de todas as universidades, porque elas não têm uma coesão, né? Pois bem, vou repetir umas frases que todo mundo sabe, que essas frases que eu estou colocando aqui foram tiradas do texto que nós escrevemos, tá? Do texto que a gente escreveu aí a 10 mãos. Nas IFES, pesquisa, ensino e extensão são indissociáveis, né? E esse é o arranjo que permite a formação de profissionais de excelência e que favorece o desenvolvimento da sociedade nos quais as IFES estão instaladas. Então, isso é uma base, uma premissa fundamental. Mas, de fato, esse conjunto de universidades não tem... falta métricas para a mensuração dos impactos sociais, artísticos e econômicos dessas instituições. Não existe... pela própria dificuldade, pelo próprio número de instituições, não existe nada que seja coletivo, que tenha sido pensado coletivo nessas instituições até esse momento. E aí aparecem os rankings, que todos nós que estamos aqui, a gente entende a importância dos rankings, que, independente de qualquer falha conceitual metodológica, os rankings começaram a fazer o papel de disseminar, disseminar informação sobre as nossas universidades. Eles chegaram lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, começaram a coletar informações, aquilo que era possível de ser coletado, e divulgar essas informações das universidades na forma como a gente conhece, como está muito bem estabelecido hoje em dia. E isso provoca, então, as universidades a repensar, espera aí, nós estamos sendo avaliados e tem dados nossos sendo mostrados por instituições diferentes, né? Então, foi uma provocação bem interessante essa que veio através dos rankings. Mas, por conta da própria estrutura do negócio de formação de pessoas, toda a IFES, independente da idade e tamanho, elas têm sistema de gestão de informação. Tá? Elas têm sistemas que administram o negócio, a graduação, a pós-graduação, a promoção, atividades docentes, promoção, carreira, já existe
um conjunto muito grande de informações. Até porque as universidades são obrigadas a seguir alguns marcos que estão constituídos aí dentro do marco legal de gestão do ensino superior no Brasil, né? A gente quer mencionar aqui dois. Existe o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAIS, que tem uma lei 10.861 de 2004, que ela tem como proposta avaliar o desempenho de alunos, qualidade de curso nas instituições do país inteiro. E tem um monte de sigla e um monte de letras lá. Tem o MEC, tem o Sensup, tem a plataforma Sucupira, tem o Sistema de Acompanhamento de Bolsas e Auxílios, o Ministério da Economia tem o CIAP, que gerencia pessoas, o CIAF, que gerencia a parte financeira das universidades, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem as plataformas, né, o Lattes, o Carlos Chagas, Diretório de Multipesquisa, são um conjunto de siglas e letras que nós, no sistema, nas universidades, entregamos informação, algumas de forma compulsória, porque você tem que atender aos compliances legais, aí, você tem que atender o marco legal. Tem uma outra, tem também uma decisão plenária do Tribunal de Contas da União, de 408 de 2002, que obriga as universidades a fazerem relatórios anuais de gestão. O negócio é que, eu não sei se... Eu me deparei com isso 2 vezes na vida, uma ano passado e uma essa vez, eu fui ver o relatório de gestão. É um negócio para a gente muito corajosa, isso é que eu tenho a dizer, porque tirar daquele relatório de gestão informações simplificadas não é nada óbvio, mas ele atende, então, a coisa legal, né? Ele atende a demanda legal. Então, com isso, onde que a gente chega? Que existem nas IFES sistemas que agregam um grande volume de informações que servem para responder exigências legais. Isso está claro, isso não se discute. Mas eles servem muito pouco ainda para construir na sociedade uma real compreensão do papel das nossas instituições. Como eu falei, eu estou dentro da universidade, eu trabalho atualmente na gestão da UFMG, e quando eu me deparei com o relatório de gestão, eu fiquei assustado. É muito difícil você imaginar que daquela quantidade de dados e números ali, uma pessoa que não é do meio, entenda a importância e o papel da universidade. Então, a gente tem uma conclusão óbvia que a pulverização de fontes e formatos, incompletude, descontinuidade temporal e falta de estruturação dos dados nos diferentes sistemas corporativos das IFES limitam a interoperabilidade desses dados, dificultam o autoconhecimento das instituições, a geração de indicadores estratégicos para a gestão das instituições e até mesmo, e o mais importante, a prestação de contas para a sociedade que as instituições têm realizado historicamente. Então, isso está lá a informação, mas ela não é compreendida pelo aquele que, no final, é o personagem mais importante nessa história toda, que é o pagador de imposto do outro lado, aquele sujeito que nos mantém, né, que mantém politicamente o financiamento e o funcionamento das universidades. Pois bem, então o que a gente fez? A gente entende que, como baseado na experiência de quem já andou na nossa frente, a USP, a Unicamp, e dos exemplos exitosos dessas instituições, que a constituição de uma unidade gestora de dados, ela passa a ser importante porque você passa a ter um centro de convergência onde, através do qual essas informações poderiam ser melhor coletadas, avaliadas, ou coletadas de uma forma diferente, avaliadas num outro contexto e disponibilizadas de uma forma que é mais contemporânea, uma forma que mostra melhor para a sociedade aquilo que as universidades estão fazendo. Então, a gente entende que essa Constituição, a gente fez uma reflexão lá sobre tudo que a gente tem aprendido e discutido aqui no curso com os outros colegas, sobre como como esse órgão deveria ser pensado, né? Mas, claramente, além da questão da governança, eu vou listar uns itens aqui, da necessidade de construir databases institucionais, porque já que os dados estão lá, a questão não é gerar dado, a questão é colocar esses dados disponíveis, como várias pessoas já mostraram aqui, que os dados existem em sistema, mas tem sistema até hoje que é alimentado no papel, ou tem informação que entra 2 vezes. Isso tem que ser superado urgentemente, já passou da hora, né? E a gente tem que passar a lançar mão de ferramentas de business intelligence, que mostram mais facilmente, você traduz um pouco essa quantidade de dados que a gente tem para a sociedade de um jeito contemporâneo, né? Coisa que os rankings já fizeram. O jeito que os rankings mostram as informações lá, muita gente entende, né? Até um jornalista
que muitas vezes, com muito pouco traquejo nesse universo, ele consegue ir lá, ler aquilo e dar uma opinião no jornal sobre o desempenho de uma universidade. Não diz que todo jornalista faz isso. Eu estou falando que alguns jornalistas que não têm traquejo também conseguem. Obviamente, tem jornalistas que entendem isso muito bem. Pois bem, então, na unidade de inteligência de dados, nas IFES, assim, tem que se estabelecer a governança. Então, a gente refletiu um pouco no nosso texto sobre a governança, sobre estar preso na governança institucional. Cada instituição tem que olhar para a sua própria governança e achar um jeito de encaixar essa instituição lá dentro. Da importância de você assegurar recursos financeiros, pessoais e tecnológicos para essa unidade de gestão. Então, na governança, ela tem que nascer. Aí, como eu falei da outra vez, você tem duas, para ver a complexidade, a diferença disso, o documento da USP, que faz o Águia, ele tem uma página. O documento da Unifesp, que faz a unidade lá, ele tem 10 páginas. Então, cada universidade tem que enxergar a si própria, entender como construir essa unidade de uma forma que os seus atores, os seus pares, ali, a sua comunidade entenda a importância dessa unidade de gestão e colaborem para o desenvolvimento dessa unidade de gestão, pensando aí na melhoria da visibilidade do reconhecimento das suas próprias instituições. Coleta periódica automatizada de dados, como a gente já disse, é assim, coleta periódica a gente já faz, porque tem exigências legais, as universidades têm que cumprir. Agora, automática e disponibilização via glossário de palavras-chave que foram acordadas, que a gente entenda, que fique claro que as pessoas saibam o que isso quer dizer, né? Fugir um pouco daquelas terminologias muito técnicas. Ferramenta para tratamento de dados, de business intelligence, por exemplo, que as coisas apareçam de um jeito mais fácil, sem tanta intervenção, e que fique ali o próprio consumidor da informação, ele passa a ser parte ele consiga capturar as informações que ele quer no formato que ele entenda, né? Definição de indicadores críticos, né? Quero dizer isso, já de certa forma já existe isso lá, o acórdão lá do TCU já diz o que a gente tem necessariamente que falar. Enfim, gestão de fusão dos dados, como disponibilizar esses dados depois. A gente discutiu, passou por reflexões sobre todos esses temas. Aí, alguém pode dizer, pô, mas são 69 instituições, a coisa é meio complicada. De fato, 69 instituições, a coisa é complicada. Mas eu quero passar a outra, lembrar aqui, olha, eu não sei quem é que teve a experiência desse grupo de estudar, trabalhar na Europa, e entender quão importante os sistemas de ensino de cada país são para os próprios países, né? Mas aí os europeus conseguem sentar, construir um registro europeu de ensino terciário, lá o ETER, 32 países, 2.500 instituições, 17 milhões de estudantes, eles conseguem chegar a um acordo sobre algumas dessas questões e disponibilizar os dados para serem analisados de uma forma bastante generosa e aberta. Então, a gente está falando, inclusive, de uma experiência que já foi feita num cenário muito mais adverso que o nosso, porque tem as questões das culturas locais lá, que são muito fortes nas nossas. Felizmente, as nossas 69 instituições falam português, todas falam português, todo mundo se entende daquilo que é a sua função, o sistema é o mesmo, o marco legal é aproximadamente o mesmo para todo mundo. Não seria difícil sentar na nossa avaliação, e é isso que a gente diz lá, e colocar e traçar, fazer um acordo sobre como é que essa nova forma de mostrar o impacto e a função das universidades deveria ser trabalhada. E aí tem uma frase importante da gente, que é o que a gente quer dizer, é meio vulgar, é meio popular, mas se a gente não fizer, outros farão. Sabe? E não necessariamente farão levando os valores da nossa instituição. Né? A gente tem coisas para dizer, a gente acha que tem um papel importante, as universidades são instituições importantes na Constituição do nosso país, mas assim, a gente tem sido atacado muitas vezes de forma bastante leviana, justamente porque as pessoas lá do outro lado não têm uma percepção clara do nosso papel. Então, assim, urge que a gente faça isso, essa reflexão, urge que a gente trabalhe numa tentativa de mostrar de forma mais simples e mais fácil o que a gente faz para a sociedade, porque está tendo pressão de todos os lados, como vocês podem perceber aí, sobre está tendo um questionamento até o que é incompreensível, questionamento do papel das universidades. Então, enfim, nosso trabalho foi reflexivo nesse sentido. A gente, como eu falei no início, a gente agradece ter sido chamado de IFES, mas, obviamente, é complicado, né, falar em nome de todas elas, né? A gente sequer tem autorização para falar em nome da nossa própria universidade, muitas vezes, né? Isso não nos cabe, né?
E então fizemos um trabalho que eu coloquei aqui para vocês algumas frases e alguns recortes do que a gente apresentou como trabalho de conclusão dessas atividades. Gostaria só de encerrar, passando rapidamente aqui a palavra para o Antônio, que está nos ouvindo, e perguntando ao meu colega que depois de eu ter falado por 12 minutos, ele quer me corrigir aqui em alguma coisa que eu disse, Antônio. Obrigado, Carlos, professor Jacques, pela oportunidade, vou ser breve por conta do tempo. Eu acho que o Carlos contemplou muito bem o que nós discutimos e realmente urge, né, como reflexão desse grupo, obviamente, a nossa percepção desse grupo, não das instituições, urge realmente que a nossa capacidade, inclusive técnica, né, que nós temos muito bem estabelecida nas instituições, de lidar com grande quantidade de dados e com análises quantitativas e qualitativas, inclusive monetarização de várias coisas que as instituições têm feito, para que a gente leve para a sociedade de forma muito clara o nosso papel, né? Isso realmente falta e nós temos sintomas muito claros de que a sociedade não tem captado. Os rankings não farão isso por nós, né, porque eles refletem o interesse deles próprios, e nós temos que fazer. Então, no momento em que um país como o Brasil, né, uma pesquisa revela entre os estudantes com idade entre 17 e 25 anos, né, que 87% desse grupo, em 27 estados da federação, não é capaz de lembrar de nenhuma instituição brasileira que faz, por exemplo, pesquisa científica, né, e que 93% não lembra de nenhum nome de um cientista brasileiro. Essa é uma pesquisa que saiu, que foi realizada por um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu até esqueci o nome agora, mas que trabalha com informação, é muito preocupante, ou seja, precisamos realmente de uma força-tarefa entre as instituições, né? Eu tive até uma oportunidade de colocar, né, para a direção a Andes, a DIFES, né, que reúne os gestores das instituições, para que dedique uma parte do tempo e do esforço político em concentrar alguma ação que canalize essa divulgação perante a sociedade. Não tem outra estratégia a não ser essa. Então, obrigado pelo espaço. Muito obrigado, professor Antônio Gomes de Souza Filho. Muito obrigado, professor Carlos Basílio Pinheiro. Acredito que nós temos nesse grupo, que inclui as 5 federais citadas e mais as 3 sediadas em São Paulo, um núcleo duro para que essa reflexão se transforme em ações consequentes. Enquanto a apresentação estava sendo feita, a Unifesp colocou vários comentários que certamente os colegas estão acompanhando e que mostram que existe sim uma disposição de colaboração entre as federais. É claro que as reitorias vivem o urgente, vivem o imediato, vivem o imprevisível. Eu penso que cabe a nós que somos pessoas sensíveis às necessidades da boa governança, que não estamos nas decisões diárias das reitorias, que são muito demandadas. Cabe a nós, sim, conforme foi dito pelo professor Segurado, de baixo para cima, ajudar a gerar essas propostas de mudanças e estarmos sempre preparados, porque as reitorias têm transições, e quando uma transição ocorre, é o grande momento do grande debate sobre o futuro da instituição. As mulheres e homens que estão aqui nesse convívio podem sim se preparar para oferecer propostas, oferecer soluções, oferecer caminhos, que num momento de transição serão certamente abraçados para essa construção de um futuro melhor. Portanto, esse é o caminho. Apesar de tudo, é possível mudar. E com isso, eu passo a palavra a uma das pilares também do nosso grupo, que é a Marisa Beppo. Ela acompanha o projeto desde a sua concepção, ela que é da Universidade de Campinas e que tem militado nessa área das métricas e da boa governança para fazer os comentários de hoje. Professora Marisa Beppo. Olá a todos, saudações, eu estou aqui desde cedo assistindo e apreciando muitos trabalhos, né? São trabalhos muito ricos, com experiências diversas, e eu tive a oportunidade, então, de ler e avaliar esse trabalho
que eu julgo excelente, né, feito pelas universidades federais. Concordo com o professor Carlos Pinheiro que é difícil, né, categorizarmos todos de uma única forma. Também o professor Antônio, da UFC, que acabou de falar também. Mas o professor Jacques é testemunha de que eu apreciei desde o início muito, né, o trabalho, como foi feito. Por quê? E aí eu vou confessar, com a minha maneira sempre muito direta, que o professor Jacques disse que eu tenho de falar, que a tendência, quando nós unimos muitas instituições, é que uma parta para fazer a autopropaganda do que tem feito de muito bom, né? E me chamou a atenção que o trabalho de todos vocês, claro, mostra a importância do que já tem sido feito, mas mostra um olhar muito crítico, visando a melhoria futura, né? Visando os passos futuros. Então, não só aquela coisa de dizer, olha, estamos muito bons fazendo isso ou aquilo, que normalmente acaba sendo um tanto da prática dos trabalhos, mas vocês tiveram essa leitura crítica que eu valorizo muito, né? Então, queria parabenizar realmente por esse trabalho. Eu avaliei outros 3 trabalhos e este de vocês me chamou a atenção pela forma muito bem escrita. Então, um trabalho muito bem referenciado, com muitos dados colocados. Não foi um trabalho extenso, mas foi um trabalho denso, na minha opinião, né? Então, de certa forma, apreciei muito. E dentro dessas questões críticas, eu tinha até uma pergunta, um comentário preparado, mas a apresentação já se auto respondeu, né? Que era aquela história de que hoje em dia se coletam muitos dados, se relatam muitos dados para sistemas federais, para sistemas da graduação, da pós-graduação, da parte financeira, mas que de fato esses dados não têm sido dados, digamos assim, utilizáveis para as próprias decisões internas da instituição ou também numa situação de um tempo, né, de uma agora eu me enrolei, né? Do quão periódico, né? O quão exatamente a periodicidade. Adequada para que vocês tomem as ações. A gente resolve falar palavras mais elaboradas e se enrola aqui. Mas eu queria passar realmente para um comentário final de vocês, vocês já falaram muito, né, da questão crítica, de como é que vocês enxergam as dificuldades, o que é que tem hoje ainda de falta, a questão da descentralização desses dados também, né? Mas olhando as várias melhorias que vocês podem fazer, como que vocês veem aí tanto faz a pessoa que vai responder, tá? É só uma questão de realmente uma opinião que eu quero ouvir. Como é que vocês imaginam uma central de gestão de dados com a periodicidade que vocês gostariam, com os dados, né, utilizáveis para tomadas de decisões, que ao mesmo tempo converse já com todas essas demandas, porque em todos os escritórios de dados a impressão que se dá, né, é que, puxa, lá vem mais uma demanda para eu fornecer dados, não é isso? Para eu fazer o registro desses dados, é a primeira reação que vocês terão nas instituições. Então, como é que vocês veem uma maneira de conciliar essa demanda interna de governança com as demandas externas já colocadas, né? Talvez seja uma questão complexa, mas eu queria só dar luz aí aos primeiros comentários de vocês sobre isso. Muito obrigado, o trabalho já está com os meus antecipados parabéns aí de toda a qualidade dele. Obrigada. Muito obrigado, professora Marisa. Carlos ou Antônio, quem quer... Antônio, você quer começar? Deixa eu... Falei mais aqui, Antônio. Ok, bem, eu vou colocar a minha impressão, depois o Carlos pode complementar. Eu acho que sim, toda ação que demanda essa entrega de dados, né, muitas vezes não é bem recebido pela comunidade acadêmica. Isso é uma realidade também, porque a gente lida com muitos sistemas e uma repetição muito grande de entrega de informações. Mas eu acho que
uma unidade de gestão de dados para que tenha a consequência, a agilidade e a contemporaneidade, né, nas informações, tanto de coleta quanto de exposição, como o Carlos colocou, precisa realmente usar as ferramentas que a gente tem hoje e que boa parte dessa coleta de dados e exposição podem ser realizadas usando automatismos, que nós mesmos, né, universidades e grupos que trabalham com inteligência artificial, aprendizado de máquina e toda essa coisa que é bastante usada e consolidada já, pode fazer, e a gente não tem feito isso. Enquanto eu creio que, como elemento operacional, é preciso incorporar essas tecnologias na coleta, em alguma análise e na exposição dos dados. Claro que sempre referenciados em cada lugar, em cada circunstância, por uma avaliação qualitativa e obviamente, anexando esse olhar analítico. Mas eu creio que passa necessariamente por isso, porque o volume de dados é enorme e a gente não consegue, certamente, retirar coisa relevante em quantidade e com agilidade se não usar essas ferramentas. Então, o meu comentário vai nessa direção. Eu quero só complementar, se vocês me permitem, Marisa. A minha visão da minha própria instituição é que já tem gente sofrendo com essa história de manipulação de dados aqui, nessas entregas obrigatórias. Então, a impressão que a gente tem expertise e competências e gente que está muito apta a mudar a forma como ele trabalha, porque não tem como continuar da forma como a gente está. Assim, pelo volume de informação manipulada, pela forma como a informação é manipulada, e as próprias pessoas têm a percepção de que o trabalho delas depois acaba se perdendo num disco de computador obscuro ou num livro que ninguém vai ler. Então, assim, eu acho que já existe também, até por parte dos atores atuais, a percepção que é necessário mudar, que é necessário fazer diferente. Eu só quero lembrar que, assim, essa percepção de que é necessário, eu não consigo impor isso na minha instituição, o Antônio não consegue impor isso no Ceará, não importa quanto a gente precisa de um momento de convencimento político dos atores que têm condição de falar, gente, vamos trabalhar de forma diferente. Enquanto não disserem, a gente não pode fazer. A gente tem que continuar mais ou menos da forma como a gente está fazendo aqui agora. Então, o meu entendimento é que, se as decisões foram tomadas, vai ter uma adesão muito grande, porque tem pessoas, competência e disposição. E competência, como o Antônio lembrou aqui, disposição para fazer isso de forma diferente nas universidades, sabe? Perfeito. Devido ao adiantar da hora, eu quero agradecer o grupo de integrantes de instituições federais de ensino superior, não de representantes, mas de integrantes de instituições federais de ensino superior.